Terça, 3 de junho. Verso para memorizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 11 e 12. A história de Sodoma e Gomorra. Ao descrever os eventos dos últimos dias, Pedro se refere a uma história fundamental do Antigo Testamento, a destruição de Sodoma e Gomorra. Essas cidades da planície ficaram famosas por sua maldade e se tornaram o primeiro exemplo de centros populacionais destruídos pelo fogo do céu. Ouça 2 Pedro 2, 4 a 11. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas, lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar das provações os piedosos e manter os injustos sob castigo, para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Judas 5 a 8. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Ezequiel 16, 46 a 50. A sua irmã mais velha é Samaria, que mora ao norte de você com as suas filhas. E a sua irmã mais nova, que mora ao sul de você, é Sodoma, com as suas filhas. Você andou nos mesmos caminhos em que elas andaram, e fez as mesmas abominações que elas fizeram. E como se isto não fosse o bastante, você ainda se corrompeu mais do que elas, em todos os seus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, a sua irmã Sodoma e as filhas dela não fizeram o que você e as suas filhas fizeram. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Pergunta 4. Quais condições morais levaram à destruição dessas cidades e quais paralelos existem com nossos dias? A advertência apresentada às pessoas dos últimos dias por meio do relato de Sodoma e Gomorra é clara. Um dia, os ímpios serão destruídos. O pecado é enganoso, pois nos cega para o real estado de nosso coração, escondendo nossas transgressões sobre uma camada de autojustificação, enquanto somos rápidos em reconhecer os pecados dos outros.
No mesmo capítulo em que Deus falou sobre quanto amor derramou sobre sua nação, ele a advertiu de que, embora não tenha cometido os mesmos pecados, se corrompeu mais do que Sodoma. Israel se prostituiu e cometeu adultério espiritual. Imagine a surpresa do povo ao ouvir que era mais corrupto do que cidades famosas por seus pecados. Isso não é novidade, não apenas com o antigo Israel, mas com toda a humanidade. Paulo apresentou uma longa lista de pecados humanos que poderia ter sido escrita com base nos jornais de hoje. Essa descrição da condição dos gentios não tinha a intenção de criar sentimentos de superioridade entre os judeus, mas levar o povo de Deus a entender a gravidade de seus pecados. Natã fez a mesma coisa quando contou a Davi a história de um homem rico que havia roubado a cordeirinha de um homem pobre. Com essa história, o furor de Davi se acendeu, porque a injustiça parecia evidente. Mesmo assim, Davi só conseguiu se ver na história quando Natã declarou: "Esse homem é você." A Bíblia não é dirigida principalmente à sociedade como um todo, mas ao povo de Deus. Quando vemos pecados hediondos descritos em passagens como Apocalipse 13 e 17, isso é uma advertência de que nós também podemos cair nessa armadilha.